Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá, muito boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro. Está começando a edição desta quinta-feira, 3 de julho de 2025. Eu sou a Fernanda Custódio, já trago os primeiros destaques da edição de hoje. E no tempo, a gente continua aqui com temperaturas baixas. O frio segue no centro-sul do Brasil nessa quinta-feira. Inclusive, os termômetros só vão voltar a subir no início da próxima semana. Nós temos até uma imagem também para compartilhar com vocês no início da edição de hoje. Porque imagem ali, ó, da divisa entre Bagé e Dom Pedrito, lá no Rio Grande do Sul, que continua com temperaturas abaixo de zero. Daqui a pouquinho a gente vai detalhar um pouco mais dessas informações. Enquanto isso, no dinheiro, estamos de olho na soja lá no mercado internacional, que no pregão de ontem subiu mais de 20 pontos, mais de 2%, e continua subindo nessa véspera de feriado de 4 de julho lá nos Estados Unidos. Assunto para Wlamir Brandalize, que estará conosco daqui a pouquinho. Mas para a gente começar muito bem a edição de hoje, já quero chamar aqui João Batista Olive, que está conosco. Inclusive, tinha gente perguntando do senhor ontem, hein, João? Muito boa tarde. Estamos aqui. Muito boa tarde, Muito João. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, amigos do Tempo de Dinheiro. Estamos aqui no Mato Dentro de volta, coletando muitas informações para trazer um novo patamar de recuperação do agro, do próprio Brasil, apesar dos problemas. Daqui a pouco eu vou falar de um assunto que foi mote do Silvio Santos, mas que está sendo empregado pelo Lula e pelo governo petista, né, e pelos petistas. Quem quer dinheiro? Então daqui a pouco eu falo sobre isso, Fernanda. Combinado, João. Daqui a pouquinho o senhor volta conosco. Daqui a pouquinho também estará conosco o Sérgio Braga, mas para a gente mostrar também, nós temos um primeiro destaque, a gente sempre mostra no início de toda a edição, o clima lá em São Paulo, então já destaque aí na tela para vocês, porque São Paulo pode ter a tarde mais fria do ano pelo terceiro dia consecutivo nesta quinta-feira. Só para compartilhar essa informação com vocês, hoje de manhã aqui em Campinas os termômetros estavam marcando 13 graus, mas a sensação térmica era de 9 graus, então tá bem frio também aqui no interior de São Paulo. E agora sim, vou chamar a nossa bandeira, que é tão linda e representa todos os produtores rurais do nosso Brasil, com essa mensagem que nós aqui do Tempo e Dinheiro, nós acreditamos que o Brasil vencerá com a força do agronegócio brasileiro, com a força do produtor, da produtora rural que está no campo nesse instante. E vamos começar então, edição do Tempo e Dinheiro dessa quinta-feira está no ar. E claro que nós já vamos acompanhar os destaques dos nossos analistas para a edição de hoje, começando com Wlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Mercadão aí, véspera de feriadão, né? Amanhã é dia da independência dos Estados Unidos. Mais um dia de alta, mercado melhorando no Brasil, oportunidades para o mercado brasileiro também. Portos melhoraram, milho melhorou. Todo mundo melhorando, as agrícolas todas em alta lá em Chicago, aqui no Brasil os negócios também seguem fluindo aí, não num ritmo acelerado, mas seguem. E dia frio, Curitiba aí com 6, 8 graus centígrados aí, pessoal sentindo fresquinho, chimarrãozinho vai. Já já tudo isso no Tempo e Dinheiro nessa véspera de feriadão americano, esperamos vocês! O destaque continua sendo o frio, perdendo força, mas ainda com temperaturas abaixo de zero aqui no sul. E ele domina o centro-sul do país, como vocês vão ver depois. Detalhes na previsão.
E nós vamos falar de economia misturado com política, porque enquanto que o dólar está caindo lá fora, aqui a tendência é subir. Hoje está lá embaixo, 5,40, vou mostrar já já. Mas o que vai fazer dar fogo aí no câmbio, no dólar, na inflação, nos juros? O Lula, claro, ele quer gastar e nós vamos abordar junto com o Paulo Moura a sua nova batalha, que é o encerramento da sua carreira, do Lula eu estou falando, que é o nós contra eles, os ricos contra os pobres. Sabe essa campanha populista manjada? Esse é o mote, ricos contra os pobres. E aí eles vão se enterrar mais uma vez. Aguarde daqui a pouco, Paulo Moura conosco e vamos em frente, Fernando. Vamos em frente, João. Inclusive, vamos para o nosso giro das cotações. O Vlamir Brandalize já falou que as cotações estão em alta lá no mercado internacional e a gente vai ver, então, como é que estão as cotações. Começando com a soja, lá na Bolsa de Chicago, então, a 10,60, mercado subindo 0,60% nesse instante. Milho Chicago, 4,21,40, 0,81% de alta. O trigo subiu muito nas últimas sessões e agora apresenta um movimento de realização a 5,61,90. Já o café arábica lá na Bolsa de Nova York a 292,23. Mercado também tentando se recuperar. A gente viu uma queda nos preços recentemente. O açúcar subindo quase 5% no pregão também desta quinta-feira a 16,33, o algodão 68,38, mercado caindo já no pregão dessa quinta-feira. O petróleo, a gente está falando do barril a 66,91, 0,79% de queda, e o ouro a 3.338,80, onça Troy, a gente está falando de 0,63%. Então esse é um panorama geral. Agora a gente vai mostrar a cotação do dólar também hoje aqui no Brasil. A gente está falando de R$ 5,42, mercado com leve queda, né? O dólar com leve queda aí próximo da estabilidade. Enquanto isso, Ibovespa, a gente já tem a cotação também em mais de 140.922 pontos, mercado subindo 1,35% hoje na contramão aí do dólar, conforme a gente acabou de ver. E aí, para a gente reforçar, nós temos preço da soja lá na Bolsa de Chicago, vencimento agosto 25 a 10,60. Mercado subindo ali 0,58% e nós temos também preços do café arábica já para compartilhar com vocês. A nossa referência nesse instante é o vencimento setembro 25 e nós temos então agora a 292,55, mercado subindo 0,46% também lá na Bolsa de Nova York. Além disso, nós temos as nossas referências também para o mercado do boi gordo. Então, a B3 já na tela para vocês, o julho 25 a 313,30, isso arroba do boi gordo, agosto 25 320, o setembro 25 a 323,50 e o outubro a 330,05, mercado também com leve alta. A gente tem os preços também no mercado físico, exatamente, já aí o preço tanto à vista quanto o preço também a prazo. Então, São Paulo Barretos 302, o a prazo 305,50. Paragominas, lá no Pará, 292, o a prazo 295,50, Espírito Santo 280,50, já o a prazo 283,50, Rio de Janeiro R$292 arroba, e no a prazo nós temos 295,50. Essas são algumas referências para a gente ver como é que estão os mercados já no pregão dessa quinta-feira, e a gente vai atualizar também essas informações ao longo da edição dessa quinta-feira do Tempo e Dinheiro. Bom, e dando sequência aqui, nós temos o nosso tradicional giro das cotações. Não, o giro das cotações a gente acabou de falar, mas o nosso tradicional convite para você que ainda não é assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Número na tela, é só enviar uma mensagem então para o 199 9813 2915. São 7 dias grátis para vocês participarem das nossas comunidades e terem acesso a todas as informações exclusivas em relação a clima, as análises e também perspectivas dos mercados aí para você ser um produtor rural muito bem informado. Além disso, nós temos os valores dos prêmios atualizados, as cotações em tempo real, então não dá para perder. Envie uma mensagem para esse número na tela de novo.
só para a gente reforçar, 19998132915. E claro que nós estamos esperando todos vocês do Clube do Tempo e Dinheiro. E agora nós temos o nosso Giro Rural aqui, que são as informações em destaque lá no site Notícias Agrícolas, que é parceiro do Tempo e Dinheiro e também outros importantes veículos de comunicação do nosso agronegócio brasileiro. Começou nesta terça-feira, 1º de julho, o período proibitivo do uso do fogo nos biomas Cerrado e Amazônia em Mato Grosso. A medida segue até o dia 30 de novembro. Setor de máquinas deve desacelerar no segundo semestre, diz a ABMAC, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas. Renda por hectare do tabaco chega a ser 700% maior do que a dos grãos, e os números mostram a comparação com a soja e milho, apontando que o tabaco é a cultura de maior renda nas pequenas propriedades. Boi CPEA. Início de ofertas de confinamento enfraquece as cotações. Suínos, médias de junho em comportamentos distintos entre as regiões. Alta em parte das regiões acompanhadas pelo CPEA e queda noutras. E nós também estamos de olho e acompanhando as informações de política e economia aqui no Brasil e também no mundo todo. O Poder 360, impostômetro em São Paulo atingirá 2 trilhões de reais em impostos nesta quinta-feira. Da revista Oeste, ataque hacker bilionário deixa clientes de bancos sem acesso ao Pix. A estimativa do Banco Central é de que tenham sido roubados R$1 bilhão. Da revista Oeste, testemunha-chave do caso Odebrecht no Peru é encontrada morta. Do Estadão, Bolsonaro tem inflamação no esôfago e terá tratamento intensificado, informa boletim médico. Do Estadão, dólar se desvaloriza, tem o pior primeiro semestre em mais de 50 anos. Do Poder 360, Boulos convoca ato na Paulista a favor de taxar os ricos. Na Gazeta do Povo, Dino diz que Brasil vive crise política por, entre aspas, internet venenosa à democracia. Eu já vou chamar de volta aqui João Batista Olivo, porque agora é a hora, né, da gente falar, diante de tantos destaques, qual é o nosso destaque para hoje, João? Não, vou falar dessa batalha dos ricos contra os pobres, mas eu não posso deixar de rir quando o Dino fala que a internet ataca a democracia. Mas que absurdo, ao contrário, viu, ministro? Você sabe que é o contrário. Isso é uma bobagem, mas eles querem realmente implantar a censura no Brasil e assusta a gente, né? Porque... Mas enfim. Vamos lá falar do nosso mote, que é... Mote nosso não, mote do Lula, né? Que não está pegando, esse que é o problema. As pesquisas mostram que é só dentro da bolha deles. Essa batalha dos ricos contra os pobres, a gente começa... Olha aqui, ó, olha que coisa interessante. A gente começa pelo dólar. Mostramos agora que o dólar index, o dólar internacional, está caindo. Que é uma estratégia bem discutível do Trump em fazer com que o dólar internacional fique fraco para ele poder vender mais. Você só vende se tiver uma moeda, né, mais barata, como faz a China. Então é a guerra do Trump contra a China, contra o Xi Jinping, para desvalorizar o dólar lá fora e desvaloriza aqui dentro. 5,42, que bom, já chegou a 5,40. Agora, para os especialistas, quem acompanha, tem informação e trabalha com o mercado de futuros, está na hora de comprar dólar, porque qual é a tendência? Tudo que desce sobe. Qual é a garantia que eu tenho? Nenhuma. Mas eu tenho os fatos, o bom senso, né? Você raciocina em cima do que está acontecendo. Hoje, só hoje, tem 2 manchetes mostrando que o Lula vai fazer uma farra do dinheiro na tentativa de reganhar a reeleição ano que vem. Vamos começar, o Gleice vai colocar aí na tela, a primeira matéria diz o seguinte, que o governo vai devolver o roubo do INSS com dinheiro do orçamento, mas fora do orçamento, fora do arcabouço. Então ele vai mandar uma medida provisória, vai imprimir dinheiro, e o que vai acontecer? Ele vai tentar aplacar a ira dos aposentados que foram roubados, né? Mandar o dinheiro para eles, mas o dinheiro que
está fora do orçamento, que é um dinheiro público, que é nosso dinheiro. Se ele estivesse mandando dinheiro dele, não tem problema nenhum, mas é nosso dinheiro. O que vai acontecer a consequência disso? Mais inflação, ele vai rodar a máquina. Agora, muito mais dinheiro, essa tentativa, que é a segunda manchete, de ativar o financiamento para a classe média. Ele já está dando, ele conseguiu a aprovação do Senado para usar o dinheiro do pré-sal para o financiamento imobiliário da Minha Casa Minha Vida, para os mais pobres, no tocante de 15 bi. E agora ele quer financiar a classe média, com dinheiro público, sempre com financiamento de dinheiro público, num montante que vai girar de 40 a 80 bi. De onde vai sair isso? Ele vai rodar a máquina. Esse é o problema do executivo, ele tem a caneta, ele pode fazer isso. Agora, quem que vai financiar são os bancos. Sabe aquela famosa frase do Garrincha para o Feola, lá na Copa de 58? Seu Garrincha, o senhor já combinou com os russos? Seu Lula, o senhor já combinou com os bancos? Eles vão meter uma taxa em cima e os juros vão subir e o dólar vai subir. É disso que é o nosso foco, mas é óbvio. Agora, aonde eles querem chegar? Eles querem chegar na radicalização total, jogando as pessoas desinformadas. Eles estão fazendo uma campanha, isso sim, uma campanha de desinformação entre os mais pobres, para que aquela guerra, aquele ódio do nós contra ele seja assolado. Ele quer porque querem que as pessoas entendam que os mais pobres estão sendo prejudicados. Ledo e Ivo engano. Isso é um erro crasso, cruel, porque quando você eleva a taxa de juros, você eleva a inflação, você eleva o dólar, e quem paga o pato é o mais pobre. Porque os ricos, quando você eleva a taxa de juros, eles ganham, né, no banco, com as suas taxas. Eles ganham em cima. Então, é uma medida que favorece aos ricos. E quem paga? Os pobres, que não têm dinheiro no banco. Mas é muito simples, isso é óbvio. Então, esse nós contra eles é muito manjado, é um populismo desesperado de um homem que teve já grande audiência, que é o Lula, e que está vendo se encerrar a sua trajetória de uma maneira bem funesta, bem triste. Nós vamos comentar isso, viu, Fernanda, daqui a pouco com o professor Paulo Moro, cientista político do Dextra. Nos aguarde. É isso aí, João. Enquanto isso, vamos em frente, e aqui é Tempo e Dinheiro, e agora nós vamos falar sobre o tempo. Nosso primeiro destaque de hoje vem lá do Notícias Agrícolas, falando de onda de frio persiste, pelo menos até sexta-feira, sobre estados do Sul e também do Sudeste. E claro que aqui na nossa redação nós continuamos recebendo imagens impressionantes, e um vídeo que a gente vai compartilhar agora com vocês veio lá da região de Erechim, onde o gelo estourou o cano. Vamos acompanhar. Ó, é 9 horas da manhã. Olha ali, ó, estourou os canos. Tá, aqui em casa. Tá estourando gelo dentro dos canos, olha lá, ó. Vocês estão vendo isso aí? Ó, daqui a pouco explode de novo. Ó. Meu Deus! Olha lá, ó. Vai lá em cima e fecha o cano lá, Caetano Ligeiro. Aí vocês me perguntam se tá frio. O que vocês acharam? Olha só. Olha só. Imaginem o frio também lá na região de Erechim. Enquanto isso, nós recebemos um outro vídeo aqui, que segundo os relatos que nós tivemos também no grupo, são capivaras dançando no gelo, lá na região de Banhado do Taim, no Rio Grande do Sul, e é isso que a gente vai ver agora. Olhem as capivarinhas aí, tentando sair aí do gelo, mas é realmente mais uma imagem impressionante. Assim como o Quero Quero também fez muito sucesso ontem, conforme a gente estava falando, trazendo essas informações aqui também, a gente tem esse registro também das capivarinhas dançando no gelo. Além disso, temos vários registros impressionantes ali na divisa entre Bagé e Dom Pedrito, que nós também tivemos geada na manhã dessa quinta-feira. O Gleidson passando aí para vocês. São várias imagens. Pensem no frio e na geada que nós tivemos na região ali entre Bagé e Dom Pedrito.
Além disso, nós temos também duas imagens da região de Carazinho, onde o cenário se repetiu, geada ontem também. Então a gente continua acompanhando essas informações e recebendo aqui os registros de vocês, principalmente aí no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, onde realmente a gente vê ocorrência de geada e temperaturas negativas também. Enquanto isso, outro destaque da Revista Oeste para a gente compartilhar aqui, ó, frio intenso mantém alerta de geadas no sul e no sudeste também nesta quinta-feira e a massa de ar polar avança pelo país e deixa mínimas negativas. Já a revista Isto É, aí a gente destacando sul e sudeste seguem congelantes e Porto Alegre chega aos 7 graus Celsius também nesta quinta-feira. Em Curitiba, só para a gente reforçar aqui, a mínima deve ficar ali próxima de 8 graus Celsius, pelo menos para hoje. E nós temos também outro destaque da Gaúcha Zero Hora, falando do Rio Grande do Sul, que tem 4 municípios com temperatura negativa e sensação térmica atingindo aí menos 12,1 graus Celsius. Só para a gente reforçar que a gente acabou de mostrar as imagens ali entre Bagé e também Dom Pedrito. Dom Pedrito é a cidade com mínima mais baixa no estado gaúcho pelo segundo dia consecutivo, chegando a menos 1,3 graus Celsius também lá na região. E claro que a gente não poderia deixar de reforçar também, aconteceu ontem, mas a gente tem o destaque do Globo aí, com menos 10,4 graus Celsius, Bom Jardim da Serra, lá em Santa Catarina, tem a menor temperatura do ano no Brasil e até o chafariz congelou. Inclusive, a gente tem esse vídeo já para compartilhar com vocês. Realmente é uma imagem impressionante, essa água congelada lá no chafariz. A gente vai ver a partir de agora. Bom, só reforçando, então, esse frio continua no sul, no sudeste, no centro-sul do Brasil de uma forma geral e somente a partir do início da próxima semana que vai começar a melhorar um pouquinho, as temperaturas voltam a subir também para a gente manter todas essas informações no nosso radar. Enquanto isso, a gente também está de olho nas chuvas e a gente vai acompanhar agora as imagens de satélite o que está acontecendo no Brasil nesse instante. Então a gente vê que boa parte do país segue com tempo firme. O nosso grande destaque para essa semana ainda continua sendo realmente o frio, mas nós temos algumas chuvas ali na região norte do Brasil, destaque para o estado de Roraima. Enquanto isso, a gente está acompanhando também alguma chuva ali no estado do Maranhão. E claro que nós vamos acompanhar a partir de agora previsão de chuvas aqui para o Brasil nos próximos 7 dias. Chuvas previstas para o Brasil do dia 4 ao dia 10 de julho e conforme a gente acompanha no mapa, sexta-feira, dia 4 de julho, nós ainda teremos chuvas no litoral da região sudeste, litoral da região nordeste, destaque para o estado da Bahia e as chuvas elas se concentram também na região norte do Brasil, que é também normal para essa época do ano. Esse é um cenário que a gente vai acompanhar nos próximos dias, inclusive no sábado, dia 5 e também no domingo, dia 6, centro-sul do Brasil sem previsão de chuvas. No dia 7, segunda-feira, nós começamos a semana com o mesmo cenário climático e a partir do dia 8, então, de julho, terça-feira, volta a chover em algumas localidades do estado do Rio Grande do Sul, mas essa chuva, ela será passageira também. A partir do dia 9, quarta-feira, não teremos mais chuvas no Rio Grande do Sul, então essa chuva, ela fica mais concentrada nesse próximo período, principalmente na região norte do Brasil e ainda no litoral da região nordeste e também em algumas localidades do litoral do sudeste. E claro que para complementar essas informações, nós temos agora a participação do Ronaldo Coutinho, direto da Climaterra. Boa tarde. E estamos aqui. Primeiro pegar aqui a temperatura, as mínimas de hoje. 7,1 abaixo de zero em Painel, Pinheiro Machado, Rio Grande do Sul, 5,8, está caindo ainda. Pedras Altas 5,2 negativo, Urubici 5 negativo, São Joaquim 4,3 negativo, Urupema 4,6 negativo, Bagé 4 abaixo de zero. São as mais baixas. Tem mais outras cidades aí abaixo de zero também.
E as capitais também estão com frio, né? Floripa chegou a 6 graus, Curitiba 4, Porto Alegre em torno de 7, 8 graus. O frio também está chegando no sudeste, enfim, ele ainda está longe. Mas por causa do que? Não tem chuva, né? Nós estamos aqui, ó, do dia 3 ao dia 7, grande parte do país sem chuva. Aqui no sul do Brasil também, tempo seco. Essa chuvinha aqui é praticamente hoje, uma circulação que está indo embora. Vai ficar com tempo bom ao longo dessa quinta, sexta, sábado, domingo, tempo bom em todo o sul do Brasil, um período aproveitável. Um pouquinho de chuva aqui na Argentina. Essa chuva aqui do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo é principalmente entre hoje até sexta-feira, sábado vai melhorando, domingo já fica com tempo seco. Aqui a chuva vem ao longo dos próximos dias, sol, nuvens e chuva, aumentando um pouquinho aqui por causa da frente fria que vai estar passando aqui no leste da Bahia e aqui na região da Ceará. Mas tu vê que grande parte do interior do Nordeste, tempo seco. Diminuiu bastante a chuva, estava chovendo bem ontem em Fortaleza, hoje já fica bem mais calmo. Aqui no Maranhão também, grande parte seco. E aqui no Brasil, na parte norte, a chuva fica ao norte do Equador, de Manaus para cima, pegando principalmente Roraima. Acre, Rondônia, Tocantins, praticamente nada de chuva. Nos próximos 15 dias, o quadro típico da época do Brasil. Norte, leste e um pouco no sul a chuva. Grande parte dessa área central do país, tempo seco. Essas chuvas aqui no sul de Minas também. Vai ficar entre hoje, amanhã, sexta, acho que sábado já começa a melhorar. Tu vê que melhora a chuva aqui no litoral do Nordeste, principalmente na Ceará, no leste da Bahia. Algumas chuvas perdidas aqui nessa parte norte do Nordeste. Aqui bastante chuva no norte do Amazonas, Roraima. Um pouquinho de nada no Acre. Toda essa área central, tempo seco. E no sul também. No sul, praticamente quase nada de chuva nessa primeira quinzena de julho. Nós temos aqui a anomalia de chuva. Toda essa área aqui normal e aqui no sul, ó, bem abaixo do padrão. No momento, essa anomalia negativa é até bem-vinda, vai permitir que se retome o plantio da safra de inverno. Aqui tem uma situação melhor de chuva e também vai tendo aí uma condição de chuva assim um pouquinho melhor nessa parte aqui do Nordeste. Só que lembrando, essa anomalia positiva aqui é pouco significativa. Isso aqui é 5, 10 milímetros acima do normal, numa região que chove pouco nessa época do ano. No Nordeste a situação está boa aqui na Ceará e o leste da Bahia. E aqui no sul, abaixo do normal. Na temperatura está aqui, ó, nos próximos 10 dias, de hoje até o dia 12, grande parte do país abaixo do normal. Ou seja, vai fazer frio. Aqui no sul continua com temperaturas abaixo de zero. Pode até pegar alguma coisinha de geada nessa sexta e fim de semana aqui no sul do Paraná, no sudoeste do Paraná. Continua com geada aqui nessa parte de Santa Catarina, aqui ó, nessa parte do meio oeste, Serra, do Rio Grande do Sul, grande parte do Rio Grande do Sul. Hoje tivemos 7 abaixo de zero aqui, amanhã de novo na faixa de 3 a 5 negativos, próximo de zero negativo aqui nos Campos de Palmas, topo do Rio Grande do Sul. Começa a ter alguma ocorrência de geada aqui ó, no sul de Minas, provavelmente ali nos dias 7, 8 e 9, mas a princípio sem problema, só para dar susto mesmo. Assim como nessa parte aqui de São Paulo também, pegando aqui a Serra da Mantiqueira. De maneira geral, nós vamos ter o quê? Um frio dominando o Brasil nesse período. Temperaturas de manhã cedo frio, hoje fez frio na região do Mato Grosso, 10 a 15 graus, lá no Acre, Rondônia, sul do Amazonas, tudo amanhecendo com frio. Mato Grosso do Sul também, São Paulo em várias partes, começa a avançar agora em Minas Gerais, vai também cair a temperatura no Rio e Espírito Santo, então esse ar polar ele continua atuando. Aqui no sul vai continuar com frio forte de manhã cedo, pelo menos até quarta ou quinta-feira. A diferença é que à tarde vai recuperando um pouquinho a cada dia. Da Climatea, Ronaldo Coutinho. Muito obrigada, Coutinho. Até amanhã. E agora eu vou ver um pouquinho dos comentários de vocês aqui na nossa transmissão do YouTube. E o nosso grande destaque, pelo menos aqui nesse momento, continua sendo o clima. O Renato está falando boa tarde a todos. O Eni falando boa tarde. Nova Petrópolis, lindo sol, menos frio hoje e vamos em frente. Já o Júlio falando boa tarde, pessoal. Friozinho em Conchal, aqui também em São Paulo.
O Clélio falando boa tarde a todos. Tempo está esquentando. Os quero agradecem. 18 graus agora em São Miguel do Iguaçu, no Paraná. Já o Antônio falando boa tarde a todos. Não devemos fraquejar. O Delmar, o Paulo estão falando boa tarde. A Fabiana destacando boa tarde a todos do agro. Piratini, no Rio Grande do Sul, 11 graus Celsius, amanheceu com cerração e agora está sol na região. Temos o Daniel, o Anderson, o Elias também, o Vanderlei, lá da região de Rio Brilhante, em Maracaju, também pedindo para o João enviar um boa tarde para ele. O Ednei falando boa tarde, mais uma manhã, Bagé amanheceu com temperatura negativa. O Antônio está falando que se deixar uma cerveja fora de casa, nem precisa colocá-la na geladeira. O Neymar também falando que está 14 graus lá na região dele, sol e céu limpo, um pouco de geada hoje ainda, e ela já está se despedindo, né, nessa onda de frio. Para mim já chega de geada. O Vicente falando de Reserva Paraná, estamos com saudades do sol, vamos em frente. O Vanderlei atualizando as informações de Erechim, lá no Rio Grande do Sul, que inclusive nós mostramos foto também. Boa tarde, sol e 12 graus Celsius em Erechim. E o Igor falando boa tarde, Minas Gerais com 24 graus, sol e colhendo milho hoje, apesar do preço mais baixo. Antes da gente fazer o nosso intervalo comercial, vou chamar Sérgio Braga aqui conosco, que agora sim, Sérgio, muito boa tarde para você, seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro dessa quinta-feira. Restabelecido o contato, microfone congelado, brincadeiras à parte. A capital paulista tem nesse momento 13 graus, foi uma madrugada bem fria, está agora naquele chove, não molha, uma garoinha fina, hora chuvisco, outra hora um pouco mais intensa. De qualquer forma, pelo menos essa toada para o restante do dia e para os próximos dias também aqui na capital paulista. Céu bem encoberto. Agora, só para poder antecipar, daqui a pouquinho, quando falarmos a respeito do mercado do boi gordo, mercado de pecuária, vamos lembrar que o próprio CEPES está destacando que alguns lotes de pasto, lotes remanescentes de pasto, estão se encontrando com os animais de semi-confinamento programados para esse semestre, daí o alongamento das escalas, daí a pressão sobre a arroba do boi gordo no mercado físico. O mercado futuro, você mesma sinalizou agora há pouquinho, né, apresenta variação positiva. A Scott Consultoria, só para se ter uma ideia, recuou ou apresentou na apuração feita hoje, 11 praças entre as 32 em queda. Mercado futuro apresenta variação positiva e hoje a Scott está aí apresentando o mercado também com pressão sobre as cotações. Só para poder ter uma ideia, hoje no lado positivo, 313,10 o julho, arroba na B3, agosto 320,10, setembro 323,50, outubro 329,85. Mas daqui a pouquinho, Luiz Gustavo Sussumo, direto do CPEA, vai comentar conosco. Tem Isabela Camargo também, direto de Bebedouro, comentando as negociações do mercado do boi gordo nesse início do mês de julho, que estão pressionadas principalmente por esse alongamento das escalas. Daí a queda de braço, né? Quem tem, segura um pouco. Quem não pode, entrega os animais, principalmente no mercado spot, com lotes pequenos. Daqui a pouquinho esses detalhes todos. Fernanda. Obrigada, Sérgio. Até daqui a pouco. E agora a gente vai fazer um rápido intervalo comercial, mas nós voltamos na sequência com as informações do mercado da soja e do mercado do milho com Vlamir Brandalize. Então, mas o que me chama a atenção, viu, Ademir, é que ele foi desenhado lá na Coreia do Sul, pensando aqui nos produtores do agafe do Brasil. Então, assim, ele é voltado, foi desenhado para isso. Ele tem uma maleabilidade, ele torce bem dentro dos canteiros e tem várias marchas. Esse é o diferencial do seu trator? Sim. Os tratores LS, cada cavalagem é um tamanho do trator. A gente não tem um trator superdimensionado com motor pequeno, não. O trator de 62 cavalos é uma estrutura para ele. O trator de 80 cavalos é uma estrutura para 80 cavalos. O trator de 25 cavalos é uma estrutura para ele. Cada um feito para a sua cultura, cada um desenvolvido para a sua cultura. Então venham conhecer os tratores da LS, tecnologia sul-coreana. Coração brasileiro. E vamos em frente.
A gente aqui no Tempo e Dinheiro, a gente costuma dizer, Altamiro, que você está fazendo, está trazendo uma revolução para a agricultura, uma revolução bem brasileira, né? No caso da cana, claro, todo mundo sabe que o grande problema é a renovação. Isso. Ou seja, uma cana-soca dura de 5 a 6 safras. Isso aí. Você está propondo quantas safras? Olha, nós já estamos com cana, que foi pego ela com 48 toneladas no 9º corte, estamos chegando agora no 13º corte para 90 toneladas. O que a gente está provando ao produtor? É possível? É, mas nem sempre é viável. Nós não queremos, João Batista, pegar uma cana que não é mais rentável e levantar ela e colocar ela em produção para o produtor, mas sim pegar um plantio de cana com as nossas tecnologias colocadas desde o suco do plantio e manter essa cana de 15 a 20 anos no campo com alta produtividade. Esse é o nosso objetivo. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Estamos de volta com o Tempo e Dinheiro dessa quinta-feira, 3 de julho de 2025. Agora nós vamos falar sobre o mercado da soja. Antes de chamar a Vlamir Brandalize, vamos aos preços. Já na tela nós temos o vencimento agosto 25 a 10,58,88. Mercado subindo 0,46% nesse instante. Temos todos os vencimentos também para compartilhar com a nossa audiência. O julho 25 a 10,58, agosto 10,59,25. Setembro, 10,46,25 também. O novembro a 10,54,50. Mercado subindo ali entre 5 e 7 pontos no pregão dessa quinta-feira, véspera de feriado lá nos Estados Unidos. Aqui na B3, Bolsa Brasileira, as nossas referências para hoje. Agosto 25 a 23,42. 0,95% de alta. O setembro, 23,07, 0,70% de alta. E o novembro, 25 a 23,25, 0,65% de alta. E agora sim, nós vamos às notícias da soja com Vlamir Brandalize. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Vlamir Brandalize, muito boa tarde para o senhor. Seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro dessa quinta-feira. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos. Um dia especial hoje, Vlamir? É um dia especial. Hoje é sextou nos Estados Unidos, né? Porque amanhã é feriado americano. Dia da Independência, né? Mas não é só isso não, viu, Brandalize? Inclusive, aqui a gente vai mostrar, antes da gente falar da soja, nós temos imagens para compartilhar com a nossa audiência, porque teve festa esse final de semana, é isso, Vlamir? Olha, olha aí. A família reunida, Vlamir, é isso? Família reunida, comendo uma carninha. A felicidade. A fogueira de São João, aí Joãozinho, a fogueira de São João. E tem também um vídeo, gente, que eu queria compartilhar aqui com a nossa audiência também, um momento íntimo aí do Vlamir, para a gente mostrar, e claro, é uma forma de homenagear o Vlamir, porque hoje é aniversário dele, então, Vlamir, parabéns para o senhor. É sempre uma honra aqui compartilhar as nossas entrevistas e levar informações para os nossos produtores, e que o senhor continue com muita saúde para a gente continuar por muito tempo aqui. Mas vamos mostrar o vídeo, Gleidson, para todo mundo acompanhar? Bom, foi bom na dança. A gente tá... Foi bom, Vlamir. Vamos considerar. Mas, de novo, parabéns, viu, Vlamir? Obrigado, Fernanda. Obrigado a todos aí, muita gente mandando os parabéns aí. A gente está aí para mais algum tempo, né? Mais um ano, e vamos em frente ajudando o que a gente pode aí, ajudando o agro, né? Ajudando o produtor a tomar decisões mais próximas do ideal. Com certeza. Como diria João Batista Olive, vamos em frente com muita saúde. E aí agora sim, para falar de soja lá no mercado internacional, o mercado subiu 20 pontos ontem, hein, Brandalize? E agora continua subindo nessa véspera de feriado. Alguma coisa nova aí no radar? Olha, Fernando, não tem grandes fatores. O fator importante é que o governo americano está estimulando, né, o maior uso de óleo de soja para biodiesel, de milho para etanol,
o ambiente em si é uma semana tradicionalmente de alta, né, em função do feriado americano. Historicamente é o meio do mercado climático, né? Nós estamos no meio do mercado climático americano, não está tendo problema no clima americano, mas o mercado ele se protegeu do lado de cima, né? Então ele já chegou a trabalhar o de setembro aí até acima do 10,50 e nós estamos 30 a 35 pontos melhor do que estava na semana passada. Então deu uma melhorada, pela manhã estava com altas maiores, até mais de 10 pontos, agora está fazendo aquele lucro no meio do pregão. E fechando a semana americana boa, né? A semana americana que será hoje é uma semana boa, melhorou os níveis da soja, do farelo, do óleo, dos grãos em geral, todos estão melhores. E isso também acaba refletindo em alguns negócios a mais aqui no Brasil também, produtor aproveitando, porque também tivemos alta no mercado brasileiro. E hoje grande parte das posições estão entre R$ 1,50 e R$ 2,00 melhor que ontem. Então, o ambiente da soja ficou melhorado. Então, esse é o sinal aí desse momento, dessa véspera de feriado americano, né? Então, Fernanda, só para curiosidade, a maior cotação da história da soja lá em Chicago chegou, se não me engano, de 18 dólares e 98 centavos na posição, foi num dia 3 de julho, aí a questão de uns 20 anos atrás. Então, vejo que é uma semana tradicional de avanços positivos. E a semana que vem o mercado vai continuar olhando essa questão climática americana, mas o fator dólar barato no mercado mundial tem peso sim, né? Como a gente sabe, né? O dólar índice está barato, o dólar no mundo ficou barato e automaticamente aqui no Brasil está barato e ele traz uma pressão positiva para as posições em dólar. Então, esse é o ponto. A gente está comentando que o produtor tem que ficar de olho na posição julho 26. Se ela bateu os 11 dólares, é interessante o produtor começar a pensar em se cobrir futuro, né? Porque é uma posição rentável, é uma posição interessante. Mercado do momento é de 10,40 a 10,80 as posições que estão sendo praticadas. E a boa notícia desse último dia de operações de Chicago é que a semana a soja se afastou dos 10 dólares, né? No começo de semana ela andou perto dos 10, 10 e 10 aí no setembro, e agora está mais perto do 10,5. Então, dá para considerar que nós estamos caminhando para um fechamento de semana americana, né? Com fatores positivos, né? Todos os fatores positivos, fundamentos melhorados. Mas também alertar o produtor que não é um fator aí que vai ter corrida altista, né? Mesmo que tenha inundações na China, inundações na Índia, perdas de safra da China e da Índia, que são os maiores países plantadores de lavouras do mundo, e vão ter problemas em uma parte das áreas deles lá, mas o mercado segue, que nem ele teve uma semana que ele subiu pela escada novamente, né? Está subindo pela escada. E os fundamentos continuam bons, os fundamentos estão bons aí para esse último dia de semana de Chicago, né? Uhum. Ô Vlamir, e aí para o início da próxima semana, como o senhor já veio destacando ao longo dessa semana também, o nosso foco é o mercado climático, ainda temos 4 semanas pela frente, e além disso, uma possibilidade de China retornando também às compras norte-americanas. Isso já vem sendo comentado há dias, né? Tá esperando que isso aconteça. Se realmente acontecer, é mais um fator aí que pode trazer mais 10, 20 pontos de alta fácil, se a China entrar comprando soja americana nos próximos dias. Eles vão entrar no feriadão prolongado, né, de fim de semana, sexta, sábado, domingo. As chuvas e o clima seguem regular. Se for regular, na semana que vem o mercado começa acomodado, mas se tiver a China no mercado já no começo da próxima semana, que é possível, nós temos mais um fator novo, né? Daí todas as posições vão se consolidar acima de 10,5 e é possível que nós poderemos ver aí o meio do ano que vem aí, as posições longas da soja já batendo os 11 dólares novamente. Então, o ambiente em si e os fundamentos seguem positivos, né? Porque a safra americana foi plantada com 1,5 milhão de hectares a menos que o ano passado. Então, ela já começa com um potencial de colheita menor e isso vai refletir no mercado a médio e longo prazo. E o mercado está esperando questão de demanda, né? Se tiver demanda maior, principalmente vinda dos chineses para o mercado americano, isso é fator novo e positivo, né? Porque eles estão aí
pelo menos 3 meses sem comprar nada de soja americana, e o mercado está de olho aí quando virão essas primeiras compras, né? Uhum. Agora, ô Vlamir, como é que a gente traduz todo esse cenário para o produtor brasileiro? A gente tem soja em Chicago em alta, dólar, o Gleidson acabou de mostrar, também subindo um pouquinho, e nós viemos também ao longo dessa semana falando dos prêmios aqui no Brasil fortalecidos. Como é que estão os preços aos produtores e também esse ambiente de negócios? Olha, Fernando, o mercado brasileiro, ele segue com o negócio. Só para dar uma ideia, pelo levantamento de hoje de manhã de novo, nosso aqui, nós estamos com 111,2 milhões de toneladas negociadas desde o começo da temporada. E resta 58,8 milhões de toneladas. Tanto o volume negociado é grande, é recorde, mas o volume disponível é grande também, porque a safra é recorde. Então, o produtor tem vendido nas últimas 2 semanas, buscando fazer caixa, muitos estão vendendo e fazendo aplicação no mercado financeiro. O produtor está buscando alternativas, né? Porque o dólar recuou e alguns insumos que são dolarizados, alguns não, quase todos são dolarizados, em reais eles começaram a se tornar um pouco mais atrativos, porque tem alta em dólar em muitos insumos, e o produtor estava preocupado, né? Que se o dólar dispara novamente para perto de 6, ele vai ver um custo de produção subindo rapidamente pelo elevador. E daí, como nós estamos há poucas semanas do início do plantio, o produtor fica preocupado, né? Que precisa comprar insumos e automaticamente tem que ver essa relação de troca soja pelos insumos. Nesse momento, 65,4% da safra negociada, a média é 69,5%. Na média está um pouco abaixo, mas o volume de negócio é grande e o produtor segue de olho, né? Porque hoje, em relação a ontem, agora à tarde, a soja deve estar trabalhando R$2 a mais do que ontem para o produtor. Então, ela acaba compensando, porque nos dias anteriores houve queda. E agora à tarde, provavelmente, vai trabalhar um pouco melhor. De manhã estava com 1,50 melhor que ontem. Agora à tarde deve trabalhar uns R$2 melhor que ontem. E isso compensa os níveis que teve nos primeiros 2 dias da semana, que eram negativos. Então, o mercado voltando aí a patamares mais interessantes aos produtores. Isso está trazendo também negócios, né? Porque amanhã é feriado americano. E amanhã, provavelmente, os trades dos portos vão estar parados e o mercado de balcão vai estar nominal, mas é bem possível que eles não melhorem os níveis de balcão nominal, porque não sabem o que vai acontecer no final de semana prolongado lá nos Estados Unidos. Então, hoje seria basicamente o último dia de negócio efetivo com Chicago, dólar, tudo funcionando, né? Porque até amanhã, como os Estados Unidos estará em feriado, o próprio dólar ele acaba ficando meio morno, né? Ô Vlamir, só para a gente encerrar no caso da soja, né? O senhor já deu várias dicas, mas amanhã o nosso ponto de atenção é o relatório da SECEX, que vai trazer esse fechamento das exportações de soja durante o mês de junho. Amanhã à tarde, né, às 3 da tarde, o SECEX divulga aí. E o que a gente acredita é que a soja, que nem o João gosta de comentar, né, a soja vai trazer mais de 5 bilhões de dólares em divisas no fechamento de junho. E esse número já é dado como certo, que vem acima de 5 bilhões de dólares em exportações do complexo soja, e o complexo soja sendo o maior produto do Brasil, né? Então é o agro exportando muito forte. O mês de junho ele foi muito forte de exportação do agro em geral, até o setor da carne. A gente hoje conversando com o pessoal da área de carnes, acreditando que o boi faturou mais de 1 bilhão de dólares, os frangos mesmo com os problemas que nós tivemos da gripe aviária, ele vai aparecer no relatório da SECEX com mais de 500 milhões de dólares, o suíno perto de 250 milhões de dólares. Então veja o volume de recursos que o agro está trazendo, isso sem contar os demais produtos, algodão, que o Brasil é o maior exportador mundial do mundo, laranja, café, tudo isso vai embolar em alguns bilhões de dólares em divisas que o mês de junho trouxe para a economia brasileira, né? Então, isso é importante para irrigar o mercado nacional aí, para gerar empregos também e a economia fluir, né? Com toda certeza. Vlamir, vamos falar de milho? Já vou pedir até para o Gleidson colocar na tela as nossas referências primeiro, lá na Bolsa de Chicago, julho 25 a 4,32,50, setembro 4,21,25, dezembro 4,37,25 e o março 26 a 4,53,25, o mercado subindo entre 3 e 4 pontos. Aqui na Bolsa Brasileira, nossa referência,
mercado também subindo. Olha o setembro subindo um pouco mais forte, assim como o julho. Julho 25 a 62,87, o setembro a 62,80, novembro 66,84 e o janeiro 26 a 71,89. Mercado também em alta. Vlamir Brandalize, fiquei curiosa, essa alta na B3, o que a gente pode falar? O mercado está olhando, tem alguma correlação com o clima agora nesse momento aqui no Brasil? Olha, Fernando, não, no clima não. A condição de clima agora começou a secar, né? Que nem vocês mostraram aí nas matérias anteriores. O Coutinho mostrou ali a questão que as chuvas passaram, né? E agora vai dar condição melhor aí, principalmente o Paraná, né? Para a colheita ganhar ritmo. Mato Grosso também segue com a colheita ganhando ritmo. E o que está mostrando a B3? Hoje a B3 está expondo aí o que está acontecendo na exportação, o mercado comprador do milho brasileiro. A gente começou a semana com milho no Porto de Paranaguá, para dar uma ideia, na posição agosto, o comprador falava em R$63. Hoje pela manhã ele abriu a 65, acho que agora à tarde pode pagar 65,50 no agosto, né? Então o mercado melhorou R$2, R$3 em relação ao que estava antes. E a B3 ela reflete, aí um dos formadores da B3 é a exportação. Então essa alta da B3 está ligada à demanda maior de milho brasileiro nos portos e a valorização do milho na exportação. Por isso que o mercado ele vinha com viés de baixa, porque o mercado de Chicago também, na semana passada e até o começo da semana, estava em queda. E agora o mercado de Chicago ele também começou a andar no lado positivo, andar para cima, em efeito degrau em degrau, né? Na soja, ontem teve uma alta super forte, mais de 20 pontos, mas o milho segue degrau em degrau. Mas a boa notícia é que ele conseguiu aí trabalhar, agora aí nós já estamos no meio do pregão para frente e segurando 4,20. Então, ele tinha ido lá perto dos $4 no setembro, né? Então esse setembro, que é o balizador, ele agora acima de 4,20, ele já nos dá indicativos que o julho 26, ele já tem fôlego ali no 4,70 aí, até acima. E aqui novamente, né? Ele tem potencial de seguir justamente em cima de demanda aí de milho americano para etanol. E a hora que aparecer os problemas que tem, a safra de milho lá da China, ela está com alguns problemas, e é bem provável que tem perdas por lá, e talvez o chinês tenha que comprar mais milho do que está sendo esperado. Isso nos traz um indicativo que o milho está barato, que nem a gente já falava antes, é o momento do comprador. E aí o dólar barato no mercado global também acaba trazendo uma pressão positiva no milho lá em Chicago, né? Então esse é o apelo aí que o mercado segue comprador, tanto no mercado internacional, mercado brasileiro muito comprador, e a colheita lenta, né? No levantamento hoje pela manhã que a gente viu aqui, nós temos no milho safrinha 23% dela colhido, a média seria 32% para o momento, o ano passado estava acima de 40%. Mato Grosso, maior produtor, 32% colhido, a média do Mato Grosso é acima de 40% para o momento, o ano passado tinha 50% praticamente. Paraná, 22% colhido, normalmente seria acima de 30%, ou seja, a colheita está começando a ganhar ritmo, mas ainda está lenta e atrasada. E a comercialização do milho também está lento em média, né? É por isso que o mercado segue comprador. Nesse momento tem 51 milhões de toneladas de milho negociadas da safrinha. Isso para nós representa 46,4%, sendo que a média da comercialização nessa primeira semana de julho no milho safrinha é 52,5%. Então nós estamos abaixo da média e o mercado segue muito comprador nos portos, quer milho para embarcar a partir de agosto em diante. E isso está dando fôlego aí no mercado de Porto e na B3. E Chicago está dando esse sinal de que fundamento é bom, né? Milho está com déficit esse ano, mesmo que a safra americana seja boa, vai continuar com déficit no ano que vem também. Então isso é positivo, né, para os médios e longo prazo, porque a diferença de médio do spot, se a gente pegar o spot ou o setembro, que é início de colheita, com a posição setembro futuro do milho, está dando 12%, 13% de diferença a mais para a safra 25, 26 lá no ano que vem. Então é um bom sinal para o produtor aí começar a se preparar para a nova safrinha que vem pela frente, para fazer tudo planejado, para negociar na hora certa, não deixar para a última hora nem insumo, nem negócios, porque o nosso agro ele está mais competitivo esse ano, ele está mais carente
de informação, né, para o produtor tomar a decisão melhor. E nós estamos num ano bem complicado para o produtor brasileiro em função do alto custo do dinheiro, né? Sim. É um ano aí da taxa Selic 15%, os juros bancários não vão ser baratos, né? É um juro alto para o setor agrícola, então o produtor tem que fazer tudo com calma e na hora certa para não ter risco, né? Exatamente, e acompanhar as dicas que o senhor compartilha aqui todos os dias no Tempo e Dinheiro. Vlamir Brandalize, muito obrigada pela sua participação, boa tarde aí para o senhor. Amanhã a gente volta com o nosso #Sextou aqui, com as informações soja, milho e também de arroz e feijão, né, Vlamir? É isso aí, amanhã é o dia do arroz com feijão. Feijoada, né, João Batista, aí no Mato Dentro. Sextou amanhã. Estados Unidos sextou hoje, os americanos estão sextando daqui a pouco. Obrigada, Vlamir, até amanhã. Até amanhã, um abraço a todos. Um abraço. E dando sequência aqui ao Tempo e Dinheiro, para a gente fechar as commodities agrícolas, lá na Bolsa de Chicago, nós temos os preços do trigo. Trigo que subiu também nos últimos dias, hoje apresenta um movimento de correção. Nesse instante, nós temos o julho 25 a 5,56,50, com leve alta. Já o setembro, 5,61,50, o dezembro, 5,82,50 e o março 26 a 6,75. Mercado com leves quedas também lá na Bolsa de Chicago. E agora nós vamos às notícias de hortifruti. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Cotações na tela, já segundo o levantamento do time do CPEA e também do time do HF Brasil. Hoje nós começamos então com o leite, nossa referência maio 25 a R$ 2,73 o litro no Paraná. Ovo branco, caixa com 30 dúzias em R$ 163,93 na Grande São Paulo. Batata padrão Ágata especial, saca de 25 quilos em R$ 43,33 lá na região do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba. O tomate italiano 3A, caixa de 20 quilos em R$ 108,00 aqui em Campinas. E a lima ácida Tahiti colhida, caixa de 27 quilos em R$ 50,00 na região de Bebedouro. E quinta-feira é dia de destaque da LS Tractor. Hoje nós temos uma reportagem especial de Frederico Olive, que a gente vai falar do lançamento do MT470, que foi lançado esse ano, mas já é um verdadeiro sucesso. E é isso que a gente vai acompanhar a partir de agora. Mais um grande lançamento da mecanização agrícola brasileira, participando do Dealer Meeting LS Tractor, o novo trator MT4. Se tem alguém que vale a pena ouvir sobre o seu conhecimento da mecanização agrícola, é o senhor Carlos Olidon. O senhor Carlos Olidon, junto com a sua família, são representantes da LS Tractor na região do Patrocínio, no interior de Minas Gerais, a Oli Máquinas, auxiliando o produtor a ser mais eficiente. Quanto mais o operador se encher bem numa máquina, aí é o seguinte, o próprio operador que vai fazer propaganda de compra de novos tratores. A gente foi ajudando a fazer as inovações, junto com a engenharia no campo, com a assistência técnica, fábrica, ficou um design muito bonito, muito bom. Então é o seguinte, com várias mudanças, eixo dianteiro, vazão contínua, é um trator pequeno e valente ao tomar de força. Esse trator é um trator que veio com acabamento diferenciado, cabine própria de fábrica, é um produto que vai encaixar muito no nosso estado, muito na nossa região de atuação, motores de 65 cavalos, raio de giro muito bom, a LS que vem se posicionando esse ano de uma forma completamente diferente, numa dinâmica diferente, com a mudança do novo presidente aí, que vem instituindo um novo ritmo de trabalho. Esse ano já foi lançado o novo J, né, 25, vem agora com esse novo lançamento do MT7, então a gente está com uma expectativa muito alta dessa máquina para esse ano. So I'm happy to here to release launching our new tractor. This is really good tractor. So everybody like this tractor, I believe it.
LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. E agora temos João Batista Olive de volta conosco com os destaques da política, né, João? Isso daí, não, e a manchete, né? A manchete de Hard News desse instante, onde o PT, de novo, praticando a mesma bobagem populista, ativistas ligados, claro, à esquerda, ao PT, enfim, acabam de invadir a sede do Banco Itaú BB lá na Faria Lima. Chega de mamata, o povo não vai pagar a conta, estão gritando os ativistas do PT, né, do PSOL, da esquerda, já gritaram, né? Eles entraram, fizeram a cena, né, para a gente poder comentar, fazer essa foto, tal, e agora saíram, tal, mas é nós contra eles, eles que pagam, eles não pagam impostos, nós aqui carregamos, tal. Que bobagem, que mentira, que mentira. E para completar a vergonha, né, o Boulos, pode colocar aí, Gleison, anuncia para dia 10, ato na Paulista a favor de taxar ricos, nós contra eles. Bom, para comentar essa loucura total, né, essa excrescência, vamos a Porto Alegre, onde está o nosso analista de política do Dextra, professor Paulo Moura. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, João. Boa tarde aos amigos do Tempo e Dinheiro. Essa invasão, entre aspas, essa invasão na sede do Itaú, lá na Faria Lima, é a cereja do bolo, né, Paulo? Esse filme a gente já viu, né? É a turma do Boulos, viu, João? E o mais curioso de tudo é que o Itaú fez o L com vontade, e a informação que eu tenho é que dentro da Febraban é a turma do Itaú que ainda não desembarcou do governo, os outros bancões todos já desembarcaram. Eles estão justamente querendo taxar quem fez o L e mantém o L feito com força, viu? É curioso isso, engraçado. Nessa briga de ricos contra os pobres, é só uma cena, né? Mostrar os sapatênis dos ricos, né? Gritando fora, tá? Vocês têm que pagar, são eles próprios. Ô, professor, como é que você vê essa cena toda aí do Boulos, dia 10, depois do feriado, depois do feriado, hein? Eles querem parar a Paulista, tá? Como é que você vê tudo isso? João, pelo que eu tenho observado, houve uma espécie de divisão do trabalho entre o PSOL e o PT. O PSOL é encarregado de mobilizar as tropas nas ruas, né? Esse ato que a gente acabou de ver aí, eles invadindo a sede do Itaú, marcando manifestação na Paulista para o dia 10, e o PT está mobilizando as redes sociais. Eu tenho a informação de que eles montaram cerca de 1.000 grupos de WhatsApp. Ao contrário dos grupos da direita, esses grupos de WhatsApp do PT são grupos unidirecionais, em que os membros dos grupos não podem participar e postar conteúdo. É como se fosse um exército em que o comando do PT e o marqueteiro Sidônio Palmeira, eles botam os conteúdos ali para os petistas saírem replicando nas redes sociais, e eles convocaram uma reunião com influenciadores com a mesma finalidade. Casualmente, alguns dos influenciadores convidados reclamaram que eles não tinham a palavra. Senta a tropa toda lá na frente e ouve as ordens do comando petista sobre o que eles devem replicar nas redes sociais. Então, é uma divisão do trabalho. O Boulos está cuidando das ruas e os petistas tentando cuidar das redes sociais. Mas o fato é que nem nas ruas e nem nas redes eles conseguem fazer contraponto à direita, porque as redes da direita são redes descentralizadas, são milhares de produtores de conteúdo espalhados pelo Brasil inteiro, produzindo conteúdos voluntariamente, postando diariamente nas redes sociais, e essa concepção petista de gestão de rede social e de gestão de militância é um troço da era analógica, né? O segredo do sucesso das redes sociais está exatamente nas múltiplas interações, na descentralização. Mas a esquerda não consegue conceber e nem gerar sinergia com o povo nas redes sociais. E eles estão tentando convencer a população com essa retórica da taxação dos ricos, né? Não estão sendo respondidos pela direita, justamente porque esse lero-lero dele está ficando restrito à esquerda. A direita constatou que eles não estão furando a bolha, conseguem ativar a militância, conseguem deixar
os esquerdistas excitados, mas não conseguem atingir a maioria da sociedade que já percebeu que essa conversa de aumentar IOF, na verdade, é passar conta para o povo da irresponsabilidade fiscal deles. No momento que você falou comando petista, parece que eu ouvi comando stalinista. Não, não é comando petista mesmo? É a mesma coisa, João. Mesma coisa. Ô, Paulo, mas assim, o que a gente tem, graças, né, à liberdade, por enquanto, isso nós vamos comentar já, que nós temos aqui nesse aparelhinho, é que a população sabe que quem ganha com as altas taxas de juros provocadas pelo Lula é o andar de cima. Então, assim, ele vai favorecer os mais ricos e prejudicar os mais pobres. Em síntese, é isso, né, Paulo? Não, sem contar a mentira de que o IOF é um imposto que incide apenas sobre os ricos. O IOF é um imposto que incide sobre operações de crédito. Nós temos 75% das famílias brasileiras endividadas. Então, toda vez que a pessoa toma crédito no banco, ela está fazendo uma operação financeira que é taxada. Toda vez que a pessoa faz uma compra à prestação, o financiamento do parcelamento daquela compra é uma operação financeira que é taxada. É uma falácia essa conversa de que são os ricos que vão pagar os impostos, como sempre acontece quando o governo perde o controle das contas públicas, quando gasta mais do que arrecada, a conta vai parar no bolso da população pobre do país. Essa é que é a verdade. E o povo já percebeu. Essa conversa do PT, como eu disse, anima a militância de esquerda, mobiliza a esquerda com esse discurso de luta de classes. Mas no conjunto da sociedade, esse lero-lero não está pegando, não. Vai comprar uma bicicleta, vai pagar mais taxa de juros, vai comprar um fogão, e assim vai. O povo vai ser penalizado, e é isso que a gente está percebendo. Paulo, 2 outros assuntos. E o Bolsonaro? Você fez um post que viralizou, porque você percebeu no discurso que ele fez lá na Paulista, que ele deixou uma mensagem naquela fala dele, o Bolsonaro. Depois ele ficou doente. Então vamos primeiro à sua percepção do discurso do Bolsonaro. O que ele quis dizer com aquelas palavras? Paulo. Olha, João, pela primeira vez o presidente sinalizou a possibilidade de não ser candidato. Ele disse, literalmente, né? Me deem 50% do Congresso que eu mudo o Brasil, eu não preciso nem ser presidente. Com a maioria no parlamento, na Câmara e no Senado, eu mudo o Brasil. E é justamente nesse detalhe, eu não preciso nem ser presidente. Ele deu outras sinalizações também, a concentração dos governadores que foram à manifestação foi no Palácio dos Bandeirantes. Ele, de novo, dormiu no Palácio dos Bandeirantes. E eu fiquei com a nítida impressão de que ele está se inclinando para indicar o Tarcísio como sucessor e mais, que ele vai indicar isso como quer o Centrão, talvez antes do final do ano, talvez antes do final de setembro, outubro, que é a hipótese que estão tratando na imprensa como a hipótese da condenação e da prisão dele, né? E então é isso, né? A sinalização foi exatamente essa, de que eventualmente o presidente possa estar próximo da tomada de uma decisão, né? Já tenha se conformado com a ideia de que eventualmente ele vai ser condenado e preso, que é uma hipótese com a qual todo mundo trabalha. Lógico, enquanto ele não for preso, sempre resta uma esperança, né? Mas, enfim, o tempo está passando, o processo no STF está se afunilando, e ninguém tem dúvidas que a intenção do Alexandre de Moraes, dos ministros do STF, é prender o Bolsonaro, tirar o Bolsonaro do jogo, calar. Ao contrário do Lula, que ficou preso na Polícia Federal, que dava entrevista, recebia trocentas visitas, eles vão tirar o Bolsonaro das redes sociais e vão impedir o Bolsonaro de dar entrevistas para a imprensa. Eles querem deixar o Bolsonaro incomunicável. Principalmente tirar, né, essa ferramenta da mão do Bolsonaro. Mas, assim, além de estar inelegível, possivelmente ser condenado e preso, nós temos o problema da saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que você sabe a respeito disso, professor? João, o que eu sei é o que está na imprensa, né? Que o presidente teve um quadro de esofagite, de agravamento da sua condição intestinal, que ele vai precisar ficar 30 dias de repouso, né? Ele não consegue, ele não se contém, ele sai nessas maratonas pelo Brasil. Para quem tem um intestino comprometido como ele, a disciplina alimentar é fundamental, mas viajando, comendo em restaurante, churrascada, essa coisa toda, é impossível ter
a disciplina necessária, vamos ver se ele consegue obedecer os médicos e ficar 30 dias em casa. Agora, João, aqui não é o que eu sei, é o que eu temo. Eu estou realmente muito, muito preocupado com a saúde do presidente. Ele está visivelmente mais magro, obviamente pela condição alimentar comprometida que ele tem, né, pelas condições que ele tem para se alimentar, pelo fato de que, segundo ele mesmo revelou, ele vomita cerca de 10 vezes por dia, tem crises de soluço, né? E eu realmente, é um homem já de 70 anos, né, que não mede esforços na luta política para libertar o país desse jugo do STF, do petismo, né? E eu estou realmente muito preocupado com a fragilidade da saúde do presidente. Pois é, todos nós ficamos, principalmente, né, porque ele é a referência. E acho que eu tenho certeza também que o que aflige é a questão da liberdade. Esse é o discurso constante dele. O Milei acaba de falar lá na transferência de posse do Mercosul, lá na Argentina, que a essência do Milei da Argentina é em defesa da liberdade, contra, claro, quem quer acalar a liberdade. E a minha preocupação é do Jair Bolsonaro, e certamente a sua, é com relação à liberdade disso daqui. Essa é a ferramenta, né? A liberdade que nós temos pela internet, pela comunicação, o direito de falar, o direito de pensar, o direito da livre expressão nesse país que está sendo ameaçada. Te preocupa, Paulo? Claro que sim. Como é que você vê isso? Certamente, João, e a decisão recente do STF, né, de estabelecer algum tipo de controle das redes sociais, ela é a principal ameaça à nossa liberdade. Eles sabem que a direita domina as redes sociais e as decisões tomadas pelo STF, né? Embora tenha lá uma lista de crimes que obrigam as empresas de mídia social a retirarem conteúdo sem ordem judicial, está lá as questões de discurso de ódio, de ameaça à democracia e tal, que são questões que envolvem um julgamento absolutamente subjetivo, né? E a gente sabe que por detrás desse tipo de decisão está o objetivo de cercear a liberdade de expressão da direita na eleição do ano que vem. O vento da mudança está soprando fortemente para a direita, né? Os grandes empresários, os grandes bancos, à exceção do Itaú, já desembarcaram desse governo, o Centrão já desembarcou desse governo. Há indicativos de que, se o candidato a presidente indicado por Bolsonaro for o Tarcísio, nenhuma força do Centrão vai indicar outros candidatos, os outros nomes da centro-direita que estão pleiteando a possibilidade de concorrer a presidente, eles não concorreriam, iriam todos apoiar o Tarcísio, e a eleição se tornaria polarizada na largada, né? Lula contra Tarcísio, com grandes chances do Tarcísio vencer a eleição. E o que eles querem o que eles temem é que é exatamente o que o presidente Bolsonaro disse lá no seu discurso na Paulista, né? Que a direita saia da eleição com maioria no Congresso. Nós estamos vendo que o Congresso hoje, né, é um poder político que tem controle do orçamento, que tem controle das pautas da agenda pública, e o presidente Bolsonaro identificou com clareza que o controle do legislativo é fundamental para a definição dos destinos políticos do país. Então, o que eles estão tentando fazer é minimizar danos, é tirar candidatos da direita do jogo, metendo inquérito policial em cima, caçando a elegibilidade dos políticos da direita e tentando controlar a opinião pública através dessa normatização que o STF estabeleceu para as redes sociais, que entra em vigor a partir de setembro. Bom, enquanto isso, eu e o Paulo vamos continuar lutando, né, Paulo? Você no seu canal Dextra e nós aqui no Tempo e Dinheiro. Pessoal, apoie o professor Paulo Moura no seu canal Dextra. Entrem lá, ouça, é a melhor informação que nós temos da política brasileira lá no canal Dextra, porque o professor Paulo é incansável, está sempre presente, acompanhando todos os fenômenos, explicando para a gente o que está acontecendo com a política brasileira. Canal Dextra no YouTube, entre e apoie o professor Paulo. Paulo, muito obrigado pela presença mais uma vez por hoje aqui no Tempo e Dinheiro. Obrigado, João. Um grande abraço a você, aos amigos do Tempo e Dinheiro. Tá bom. Fernanda, eu volto com você, mas sempre alertando que tanto o Paulo quanto eu, nós estamos assim, continuamos muito preocupados com a nossa possibilidade de sermos cerceados, né, aqui na nossa transmissão. Lembrem-se, nós já fomos
suspensos 2 vezes o nosso canal. E como está explícito, na terceira eles cortam mesmo e a gente pode perder o sinal. Não vamos lutar para que isso não aconteça, Fernanda. Com certeza, João. Toda a equipe do Tempo e Dinheiro está aqui empenhada também com essa mesma missão. Obrigada, João. Agora eu vou voltar com o Sérgio Braga, porque ontem o Braga fez uma entrevista exclusiva para falar sobre Plano Safra. O Sérgio já está conosco? Bom, enquanto isso, então eu vou falar para vocês, ele conversou com o Ademiro Vian, ex-diretor da FEBRABAN, que participou de uma entrevista exclusiva então no Clube do Tempo e Dinheiro falando sobre Plano Safra. Ao ser questionado sobre a securitização dos produtores gaúchos, ele alertou que os bancos vão exigir cada vez mais garantias para acesso ao atual Plano Safra, e é isso que a gente vai conferir a partir de agora. Quanto mais se fala em securitização, mais o banco tira o time de campo. Entende? Quanto mais você fala de securitização, mais espalha no mercado financeiro o terror. Tá? Então, isso aí é um fator de inibição, é um fator refratário. Porque quando fala em securitização, ela é muito importante, mas se fosse desenhada só para aqueles caras que precisam. Mas tem o efeito manada, que vai para o Congresso e aí passa todo mundo. Vide, lá atrás, se você voltar um pouquinho lá atrás, nós tivemos a securitização. Depois, o que aconteceu? Era até 200 mil reais. Mas aí ficou um monte de figurões fora dos 200 mil, que estava muito acima dos 200 mil. Aí então veio uma outra coisa que chamou PESA. Então foram 2 securitizações. E os bancos têm um pavor disso. E um outro ponto também é que nesse momento, com essa alta taxa de juros, o que o sistema financeiro vai fazer? Ele vai encostar numa PJ. O que significa isso? Significa o seguinte, que ele vai financiar o produtor desde que tenha um aval ali, de uma distribuidora de insumos, de uma cooperativa, de uma trade, de uma empresa que está fornecendo o adubo, sempre vai querer o endosso, o aval, a coobrigação de quem está aí apresentando aquele cliente, vamos chamar assim, tá? Então, esse vai ser o tom da conversa nesse financiamento desse plano safra. Não vai ser por falta de dinheiro, vai ser pelo falta de ofertante de crédito. Agora sim, vamos voltar com o Sérgio Braga, porque a gente quer saber o que mais Ademiro Vian falou nessa conversa exclusiva também ao Clube do Tempo e Dinheiro. Sérgio? Foi uma conversa extensa falando sobre o plano safra, tanto da agricultura familiar quanto da agricultura empresarial, 2 ministérios, 2 planos diferentes, os subsídios dados ao plano safra de agricultura familiar, com seguro, ProMais, ProAgro Mais, enfim. Agora, tudo isso está, inclusive, disponível para que você possa acompanhar detalhes dessa entrevista, né? E o próprio Ademiro Vian comentou sobre essa exigibilidade dos bancos em relação àqueles que já estiveram com situações complicadas, inadimplência, principalmente aquela resposta que ele deu agora foi uma provocação com relação aos produtores do Rio Grande do Sul, né, que já estão endividados, tentam uma securitização e, segundo ele, essa securitização é uma palavra, inclusive, quase que proibitiva para os bancos, né, que se arrepiam, entre aspas, quando ouvem falar dessa questão da securitização. Dinheiro tem, né, disponível pelos bancos, né, a taxa de juros altíssimas, um plano safra muito caro, mas acessível principalmente para os pequenos produtores no plano de agricultura familiar. Mais altos juros para a agricultura empresarial, para subsidiar, na verdade, a agricultura familiar. E essa foi o resumo, esse é o resumo, inclusive, dessa conversa que nós tivemos. Agora, só para poder emendar, uma última notícia que saiu aqui, Fernanda, publicada, inclusive, pelo Estado de São Paulo, com base na Confederação Nacional do Comércio, que mostra que o endividamento sobe a 78,4% das famílias no mês de junho. A inadimplência ficou aí em 29,5% nesse levantamento, nessa reportagem divulgada agora há pouquinho, está sendo destacada pelos principais veículos de comunicação. Portanto, 78% das famílias estão endividadas aqui no Brasil, segundo esse levantamento da Confederação Nacional
do Comércio. Obrigada, Sérgio. Daqui a pouquinho você volta conosco. Enquanto isso, nós vamos às notícias do café. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Preço do café arábica lá na Bolsa de Nova York, setembro 25 a 288,75, mercado recuando no pregão também desta quinta-feira. Temos todos os vencimentos também para compartilhar com vocês. O mercado virou aí trabalhando em campo negativo. Setembro, então, a 288,45, dezembro 283, março 26, 277,85 e o maio 26 a 273,15, mercado em campo negativo aqui na Bolsa Brasileira. Nossa referência é o vencimento dezembro 25 em 345,25, mercado com leve alta bem próximo da estabilidade. Enquanto isso, lá na Bolsa de Londres, o café robusta, o vencimento setembro 25 em 3.628 dólares por tonelada, mercado subindo exatamente nesse momento 0,95%. Assunto para Bruno Labs. Boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro e amigos cafeicultores. Vocês estão bem? Bolsas tentando ensaiar um repique. A arábica ontem bateu nos 280, mas se segurou bem até aqui. Conilon segue acima dos 3.500 dólares por tonelada, o que é um bom sinal, tá, pessoal? Bom, vejam vocês que números impressionantes que eu vou trazer agora. O índice CPEA, que é o preço médio pago ao produtor, para o café arábica, chegou a bater lá no topo do movimento, no momento mais agressivo de preços, chegou a bater a R$ 2.750 por saco em média, no topo do movimento. Pois bem, juntamente com o dólar fortalecido também naquela época, certo? Ontem, 4 meses depois, o mesmo índice fechou para o arábica na casa dos R$ 1.800. Pois é, queda de 35%, ajudado também por um dólar também enfraquecido. Bom, para o Conilon, o CPEA do topo do movimento chegou a bater quase R$ 2.100 a saca. E também ontem fechou a expressivos R$ 1.070. Uma queda muito grande de quase 50%, pessoal. Nós estamos falando de apenas 4 meses. Eu ainda acredito que estamos muito perto de um fim desse movimento de baixa, ou seja, como eu disse ontem, de um repique, certo? Mas dizer que veremos café novamente naqueles níveis altíssimos de preço que a gente teve há poucos meses atrás é, no mínimo, e por hora, sonhar um pouco demais, tá, pessoal? Por hoje é só. Uma boa tarde para vocês, fiquem com Deus e até amanhã. Obrigada, Bruno. Até amanhã. E agora nós temos as notícias da pecuária com Sérgio Braga. O mercado continua pressionado, o mercado físico, o mercado futuro até que reagiu um pouquinho nas negociações de hoje. Tem aí um encontro de animais remanescentes de pasto com aqueles que estão aí no semi-confinamento preparados para esse início de segundo semestre. E daí um alongamento das escalas de abate, pelo menos essa avaliação do próprio CPEA. Hoje, lá na B3, o que a gente observa são negociações operando do lado positivo. O julho, nesse momento, a 313,15, sobe ligeiramente, 0,10%. Agosto, 319,10, 0,16 de alta. Setembro, a 323,50, 0,28% de alta. Outubro, R$ 330,00, 0,52 de alta. Mercado físico hoje, 11 entre 32 praças pesquisadas pela Scott tiveram queda. 305,50 São Paulo, Barretos, Araçatuba no aprazo, boi comum já descontado. Paragominas, 295,50. Espírito Santo, 283,50 no aprazo. Rio de Janeiro, a média do estado, 295,50. Próxima tela, Tocantins, a região, aliás, a região sudeste de Rondônia, R$ 268,00,
Tocantins ao norte, R$ 282,50. Mesma cotação do Tocantins ao sul, R$ 282,50. Média do Acre, R$ 241,50. Vamos direto ao CPEA, Piracicaba, conversar com Luiz Gustavo Sussumo, que tem as informações do mercado boi gordo. Olá, Luiz Gustavo. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou o Luiz, analista de mercado do CPEA. E nessa semana a gente tem observado o mercado pecuário um pouco mais pressionado, né? É uma baixa liquidez de negócios de modo geral, muito por conta da menor pressão de compra por parte dos frigoríficos, né? A gente tem observado aí escalas alongadas de abate e muitos negócios de lotes menores também, né? Então, tanto uma menor pressão de compra dos frigoríficos, quanto também uma oferta um pouco mais limitada. Além do início do período da seca, que vai diminuir um pouco essa oferta de gado, muitos pecuaristas são ainda um pouco resistentes em relação aos preços que estão sendo negociados e acabam não negociando seus lotes no curto prazo, né? Então, isso vai gerando aí uma baixa liquidez no mercado de animais para abate de modo geral, né? Na ponta final, a pressão no mercado ela tem vindo muito por conta do mercado doméstico, né? As compras de carne bovina, principalmente da carne com osso, elas têm sido bem limitadas, né? Tanto que a gente tem observado aí no atacado da Grande São Paulo quedas quase consecutivas, né? No preço da carne com osso, no preço da carcaça, do dianteiro e do traseiro. Ontem, a carcaça casada bovina no atacado da Grande São Paulo recuou quase 0,5%, tá? Para R$ 21,85 o quilo. Essa queda, a gente tem escutado muitos dos nossos colaboradores, que é por conta dessa pressão do mercado doméstico, né, um baixo consumo, mesmo aí considerando que é uma primeira semana de mês, né, a gente tem ouvido bastante esse baixo consumo no mercado doméstico, né, e isso acaba pressionando, então, logicamente, as negociações de animais para abate. Obrigado, pessoal, desejamos a todos ótimos negócios. Igualmente para vocês aí em Cotia, aliás, em CPEA, direto de CPEA, aí em Piracicaba, né? Agora nós vamos a Bebedouro, lá no interior aqui de São Paulo, falar com a Isabela Camargo, que tem informações sobre o mercado do boi gordo também. Olá, Isabela! Olá a todos. Bom, hoje eu trouxe um pouquinho sobre a competitividade da carne bovina em relação às outras duas proteínas principais aí, né? A carne suína e de frango. E em junho a carne bovina ela perdeu competitividade frente a essas outras duas proteínas. Então, quando a gente considera o preço médio de junho para São Paulo, enquanto o dianteiro ele teve alta de 0,7% em relação ao mês anterior, a carcaça suína ela ficou praticamente estável e o frango congelado ele teve uma queda de 13,3%. De maneira geral, o que a gente observa em relação a essas proteínas? A carne bovina e a carne suína, as exportações estão em bons patamares aí, batendo recorde, e a demanda interna ela vem fazendo a sua parte. Então, esse cenário vem colaborando aí para preços firmes. Em relação à carne suína, pontualmente a gente vê alguns lugares com oferta maior do que a demanda, isso gera aí quedas pontuais, mas de maneira geral o cenário é de preços firmes. Além disso, pensando na carne suína, o tempo frio ele colabora aí para maior procura em relação a essa proteína. Já a carne de frango, ela sofreu em relação às restrições, né, nas exportações, depois do caso que a gente teve de gripe aviária, mas para o final do mês, depois do período de 28 dias, né, que foi necessário, o Brasil voltou a ser certificado como livre da doença e a gente começou a ver uma inversão em relação ao cenário e um início aí de preços mais firmes pensando na carne de frango. Então, atualmente, 1 quilo de dianteiro equivale a 1,60 quilos da carcaça suína, o que representa uma alta de 2,5% nessa relação, quando a gente faz a comparação com o mês anterior, e 1 quilo de dianteiro equivale a 2,68 quilos da carne de frango, uma alta de 16,1% na comparação mensal. Então, quando a gente tem uma alta nessa relação, é porque a carne bovina perdeu competitividade em relação às outras duas proteínas. A gente está na primeira quinzena do mês, né? Então, agora fica a expectativa de maior movimentação em todas essas proteínas, né? Melhora na movimentação tanto no varejo como no atacado.
Então a gente vai acompanhando aí e traz mais informações para vocês. Então é isso. Eu sou a Isabela Camargo, analista de mercado da HN Agro. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, Isabela. Até a próxima. Um abraço também para o Iberville Neto, conosco sempre nessas edições aqui do Tempo e Dinheiro. Bom, são essas, por enquanto, as informações sobre o mercado de pecuária, aliás, sobre o mercado do agronegócio brasileiro nesta quarta-feira. Daqui a pouquinho a gente tem mais informações, né, Fernanda? E, inclusive, uma entrevista sobre securitização, a mobilização que ocorre lá no Rio Grande do Sul não para, né? Os produtores gaúchos estão e continuam mobilizados na tentativa de ter, né, uma solução para esse endividamento cada vez maior e, lógico, uma solução para poder continuar na atividade. 15 horas, tem uma entrevista especial aqui também no Tempo e Dinheiro, Fernanda. É isso mesmo, Sérgio Braga. Muito obrigada pela sua companhia, mais um dia aqui com muita informação. Até amanhã e muito obrigada a todos vocês que acompanharam mais uma edição do Tempo e Dinheiro. Nós estamos de volta amanhã a partir de 12h30 ao vivo. Até lá. Tchau! O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes, por isso o nosso convite ao senhor e à senhora. Entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente.